nela. Gerou até questões disso, de fair play financeiro. Sim, entra até numa discussão de fair play financeiro que muita gente fala muita besteira em relação ao perfil. O próprio Textor, tá? Porque o Textor, vamos lembrar aqui, botafoguense, o Textor contra o Bahia, ele fala, a gente tem que se unir porque se deixar o grupo City aí do Bahia, cara, eles vão ganhar 20 campeonatos, 17 campeonatos dos 20. Pô, aí chega ele agora e gastou uma bala. Só o Matheus Martins foi 200 milhões, foi? Não, foi o Almada que foi 200 milhões. Luiz Henrique também foi 100 milhões. Enfim, então assim, menos, né, Textor? Menos também. Eu concordo que o fair play é um negócio legal, até porque, vamos até explicar, não sei se todo mundo tem ciência do que é o fair play financeiro, é você só não gastar mais do que você arrecada. Esse é o fair play financeiro. Se você tem pra gastar, ótimo. Exatamente. Então, entendeu? Você, idiota, que fala... Quando era o seu time gastando milhões, você não falava sobre o fair play financeiro. Meu time, Flamengo, arrecada mais de 1 bilhão por temporada. Se eu não estiver gastando, se o clube não estiver gastando mais de 1 bilhão em reforços, eu estou dentro do fair play financeiro. Botafogo não arrecada metade do que gastou. Então, não está enquadrado no fair play financeiro. Está sendo discutido isso. Então, quando alguém fala sobre fair play financeiro relacionado ao Botafogo, antes de você comentar besteira, você procura saber o que é o fair play financeiro. É simples, é básico. É básico o fair play financeiro. Você arrecada X e você pode gastar até X. Ponto. Só isso. O fair play financeiro é isso. Agora, você não pode ter um clube que arrecada muito abaixo e contratar muito mais. O Flamengo arrecada 1 bilhão, gasta 300 em contratações. Ninguém vai falar sobre fair play financeiro. Eram discussões o tempo inteiro. Desde lá do começo da reconstrução do Flamengo, mesa redonda de todos os programas esportivos. Da onde vem o dinheiro? Torcida. Anos e anos economizando, né? Torcida, times horrorosos que a gente ficou tendo. 5 anos, né? Times de Flamengo pavorosos. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Times horrorosos. Então, não tem jeito. Então, antes de você, torcedor ignorante, de cobrar fair play financeiro, procure saber do que você tá falando. O que é o fair play financeiro? Dá um Google, telefone aqui rapidinho. Fair play financeiro, o que significa? Aí você vai saber. É simples. Como o Matheus falou, básico. Só você gastar menos do que você arrecada. Ponto. Esse é o fair play. Aí muito se discute também do teto de gastos, que aí eu já acho uma besteira danada. Não, a gente tem que deixar aqui um limite de teto financeiro. Isso daí, pelo amor de Deus, isso daí, pra mim, no futebol não deveria existir. Pra mim é isso, é o fair play financeiro. É você gastar o que você pode. O que não pode acontecer, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da contusão do Pedro, que o Flamengo tá no mercado atrás e tal, o DP surgiu como um dos nomes e tal. Aí o Corinthians, que não paga ninguém, tá montando um time muito acima do que eles podem pagar. Então, porque... quando você tava falando, eu ia esperar pra poder falar o exemplo do Corinthians. O Corinthians, pra mim, é o maior absurdo hoje do futebol brasileiro. O Corinthians não paga ninguém. O Corinthians não paga o Ranieri ao Cuiabá. O Corinthians não pagou o Matias Rojas. Ele foi embora, inclusive, porque ele sabia que o Corinthians não ia pagar e ganhou uma bolada, porque o Corinthians foi lá e não pagou mesmo. Então, assim, como é que o Corinthians, devendo quase 1 bi, vai atrás do Memphis Depay e fala que vai pagar 3 milhões pra ele? Isso vira absurdo, cara. Então, assim, como é que você vai levar a sério um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais disputados, se um time que deve 1 bi vai e simplesmente fala que vai contratar o Memphis Depay por 3 milhões de reais, você não paga o Ranieri, cara. O Ranieri. Não, a questão não é nem só falar que vai contratar. A questão é aquele cara que... E contrata, pior que contrata. Aquele cara que te deve, pô, aquele cara tá me devendo 100 reais. Aí tu abre o story no Instagram, o cara tá lá tomando cerveja na balada. Eu falei, caralho, cadê meu dinheiro, porra? É a mesma coisa o Corinthians. Aí, imagina o presidente do Cuiabá, abre aqui nas notícias, pô, Corinthians oferece 3 milhões de salário pra Memphis Depay. E não paga o Ranieri, que vocês compraram? Não paga o Mateuzinho, que comprou do Flamengo? Não paga o Rojas? E aí, tudo bem.